Voz Materna, e hoje, excepcionalmente, nós temos uma live na sexta, que é a continuação do assunto da semana passada, que era tráfico internacional de crianças e abuso sexual intrafamiliar. Hoje a gente vai falar sobre a pedofilia como projeto político. E para bater um papo com a gente, eu convidei a Cláudia, Feministas Antipedofilia, e a Natasha, do Brasil Contra a SAP. Né? Mais do que elas, eu estou muito ansiosa, porque a gente tem várias descrições sobre o que é pedofilia, sobre como é que funciona, sobre os ambientes que ela altera, mas realmente, assim, quando elas me trouxeram essa proposta, né, de apresentar a pedofilia como projeto político, eu não tinha visto por esse ângulo ainda, e eu acho que a maioria das pessoas também não, então eu acredito que a nossa live vai ser bem produtiva. Convido a todo mundo a se inscrever no nosso canal no YouTube, a se inscrever na nossa página no Facebook, para não perder nenhuma das lives. Se vocês perderam as lives da semana passada, é só entrar na nossa página no Facebook, na aba Lives, vocês vão encontrar todas as lives do nosso projeto. Boa noite, Clau. Boa noite, Natasha. Tá frio aí? Aqui tá muito. Boa noite, aqui tá friozinho, tá sim. Tá frio, boa noite. Então tá, então a live agora é de vocês, né? Pode começar, Natasha, e depois vocês continuam entre vocês, e eu vou interferindo naquilo que eu achar que eu me encaixo, mas eu sei que hoje as experts são vocês. Bem-vindas. Expert. Obrigada. Obrigada, Alessandra, obrigada, coletiva Voz Materna, por ter feito esse convite. Muito importante, muito bacana, assim, a gente está tendo essa oportunidade de dialogar sobre a pedofilia como projeto político com vocês, né, que é um coletivo aí muito atuante, né, sempre pensando nas crianças e nas mães que estão enfrentando a pedofilia, né. Bom, para começar, assim, eu gostaria de dizer o lugar de onde eu falo, né? Eu falo, principalmente, eu gosto de me colocar como sobrevivente de pedofilia. Eu acho que agora tá tendo mais gente, né, falando que é sobrevivente de pedofilia. Eu acho isso muito importante, que mais gente coloque o rostinho, né, coloque a cara para dizer que sofreu pedofilia. Porque eu acho que a voz da sobrevivente é uma voz ainda muito negligenciada. Quando a gente vê mesas e debates, a gente vê especialistas de várias áreas, mas a gente não vê as sobreviventes sendo convidadas para ter espaço de fala sobre o que é, porque as sobreviventes de pedofilia geralmente conviveram por muitos anos com os pedófilos, né? Então elas sabem intimamente quem são os pedófilos, né? O que eles são, o que eles representam para elas, se elas conseguiram elaborar tudo isso na vida delas, né? E aí, como sobrevivente de pedofilia, esse é o primeiro lugar, assim, de onde eu falo. Também falo do lugar de profissional da linguagem, né? Como professora de literatura, que entende que a linguagem ela é uma ferramenta de poder. Portanto, entrar na disputa da definição sobre esse termo, para mim, na minha perspectiva como profissional de linguagem, é importantíssimo. Porque, como profissional de linguagem e como sobrevivente de pedofilia, eu não entendo que as definições disponíveis pelas instituições, elas contemplam as sobreviventes e contemplam toda a dimensão do que é o significado real da pedofilia. De um lado, temos pessoas... Bom, tem a criminologia, né? Que é atribuída a pedofilia a um crime, porém nunca foi assim tipificado. Em nenhum lugar do mundo a pedofilia é tipificada como crime. E aí entra a crítica que a gente precisa fazer às instituições do governo em si, porque existem muitas campanhas publicitárias do próprio governo afirmando a pedofilia como um crime. Então, isso quer dizer o quê? Que o próprio governo ele investiu em publicidade, em mensagens fake, né, fake news,
afirmando a pedofilia como um crime. E aí a gente precisa se perguntar, por quê? Por que que a pedofilia tem sido afirmada como crime pelas instituições governamentais quando fazem publicidade, né, contra exploração sexual infantil, estupro de criança e tal. Por que que desenvolveram essa narrativa publicitária, né, de que a pedofilia é um crime? E aí também temos a definição psiquiátrica, que não é uma só, né? A definição é de que a pedofilia é um transtorno mental, é uma das definições, e a definição de que a pedofilia é uma orientação sexual, porque é muito perverso, né? Porque atribui a pedofilia a um comportamento sexual paralelo à norma heterossexual, como se fosse algo que pudesse ser colocado ao lado da homossexualidade, sabe? Da lesbianidade. Então, é muito complicado existir dentro da psiquiatria, que já definiu a homossexualidade como doença também, né? Essa ideia de que a pedofilia é uma orientação sexual. Então, essas definições que estão disponíveis hoje em dia, que debate-se institucionalmente em cima dessas definições, elas não contemplam as sobreviventes. Elas não contemplam a dimensão traumática de tudo o que a sobrevivente viveu, e não só ela, não só nós dessa geração, como das nossas gerações anteriores. Por isso, a gente traz aqui a perspectiva de que a pedofilia, ela não é nem um transtorno mental, ela não é uma orientação sexual, muito menos, mas é um projeto político organizado. Os homens, eles se unem em torno dessa questão para manter a impunidade. E por isso eles conseguem sair impunes sempre. Porque eles estão unidos, né, em torno desse tema, para que as sobreviventes continuem sendo revitimizadas e eles continuem impunes. Por isso que a gente define a pedofilia como um projeto político. Hoje, além dos casos de estupro intrafamiliar, que com certeza aumentaram muito, eu não tenho a noção da porcentagem de aumento, mas na pandemia, com certeza, aumentou muito, né, de pornografia infantil, de estupro intrafamiliar, a gente tem aí uma realidade que é ancestral, que é o casamento infantil. O casamento infantil é uma realidade, é que no Brasil a gente tem mais de 10 mil crianças casadas, né, meninas casadas, e, bom, essa realidade, ela foi instituída legalmente, né, porque lá no Código Penal de 1940, existia a extinção da punibilidade no caso do estuprador casar com a vítima. E a gente sabe que muitas dessas vítimas, elas eram meninas que eram sequestradas, engravidadas. Então, muitas das nossas avós e bisavós, elas foram vítimas de pedofilia e foram estupradas, engravidadas, assim, ano após ano, né? E a gente falar que a pedofilia é uma orientação sexual ou um transtorno mental, ou, enfim, qualquer uma dessas definições que estão disponíveis hoje, não contempla a dimensão política dessa necessidade de a gente debater que nós somos o 4º país do mundo em casamentos infantis, ainda, né? Nós somos o 4º país no mundo em casamentos infantis. Então, essa é uma realidade que não dá para a gente falar que é por causa de algum transtorno, ou é por causa de um fetiche, uma safadeza, mas não, é um projeto político organizado para que as coisas se organizem socialmente dessa forma. É isso, introduzindo aí um pouquinho o assunto. Eu queria ouvir a Clau agora. E aí, amiga? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. A gente está fazendo uma série de lives aí, né, com essas abordagens. Quero agradecer aí o convite às companheiras do Voz Materna, né, segunda live já com Voz Materna.
A matemática é muito pesada, né? E a gente normalmente é muito atacada por fazer essa abordagem, né? Geralmente mulheres definindo as suas próprias opressões é um negócio bastante complicado aí para o sistema de aceitar, né? Pegando esse gancho no que você falou da questão da pedofilia vista como doença, né? Na verdade, parafilia, né? Parafilia é um termo mais brando, né? Para doença, né? A gente sabe aí que existe todo um sistema de, vamos dizer assim, minimização dos crimes sexuais, né? A gente vê como a sociedade reage aos crimes sexuais. Normalmente a sociedade ela reage muito pontualmente, né? Aconteceu um estupro ali, uma criança foi estuprada ali, aí fica todo mundo revoltado, porque pontualmente teve um crime, aí todo mundo quer pena de morte, todo mundo quer perpétua, aí ali também teve um incesto ali, né? Ah, tem que pegar esse pai e matar. Geralmente a sociedade reage assim, né? Eu acho que a gente não está aqui para julgar as reações, porque realmente são crimes que revoltam, né? Então, todo crime violento, extremamente violento, revolta as pessoas e as pessoas querem uma solução imediata, né? Mas nem sempre, né? O sistema penal, o sistema punitivo, ele não é resposta para tudo, né? Inclusive, no direito, a gente fala que o direito penal é a última ratio, né? Ele é aplicado quando você não tem mais nenhuma outra solução, você recorre ao direito penal como para dar, pelo menos, alguma solução paliativa ali. Mas a gente busca soluções na educação, a gente busca soluções na informação, porque para que serve a educação? Para que serve a informação? Para prevenção. Né? Então, quando a gente educa uma criança, a gente educa sexualmente, cientificamente, uma criança, a gente está explicando para ela, mostrando para ela que aquilo ali está errado e que o corpo dela é inviolável, né? Você está fazendo um trabalho preventivo, isso é muito eficaz do que você deixar para recorrer lá na frente ao direito penal. E como é que você faz isso? Promovendo uma mudança de mentalidade na sociedade. Agora, como é que nós vamos mudar a mentalidade da sociedade se a gente identifica comportamentos com doenças, né? A gente gosta muito de falar do Dr. Thomas Szasz, que é um médico aí considerado, que eles falam que é um médico, um psiquiatra, que ele promovia a antipsiquiatria. Não é bem assim, né? Isso é uma outra história. Mas ele era um ferrenho crítico da psiquiatria tradicional. Infelizmente, ele se foi aí em 2012, né? Faleceu, já estava bem velhinho, é um psiquiatra húngaro-americano. E ele questionava muito essa questão da patologização dos comportamentos, né? Ele tem até um vídeo dele no YouTube, um vídeo curto, com uma entrevista com ele, de uns 5 minutos, chama-se O Mito da Doença Mental. Se vocês puderem dar uma olhada, ele explica como é que são criados os diagnósticos de doenças mentais, né? Inclusive, ele fala até de uma doença, ele foi o primeiro a falar disso, de uma doença que foi criada na época da escravidão nos Estados Unidos, em que era uma... Eu esqueci o nome, infelizmente, eu não vou lembrar, mas eles classificavam o escravo que queria fugir como um doente. Porque a escravidão era uma coisa normal na sociedade, né? Então, o escravo que queria dormir, ele queria fugir, ele estava com a doença da fuga. Né? Ele estava maluco. E isso foi descrito por um psiquiatra da época. Né? E ele coloca como que um comportamento, e assim, um comportamento totalmente natural, que é a pessoa querer sair da escravidão, a pessoa querer se libertar, pode ser classificado como uma doença. Né? Como que classificaram uma orientação sexual, homossexualidade, como doença? Ele debate essas questões nesse vídeo, de uma forma muito objetiva. Eu acho muito importante que as pessoas vejam isso, né? Eu não sou psiquiatra, né? Minha área é outra, minha área é humanas, mas ele é. E são as palavras de um psiquiatra que a gente está colocando aqui. Inclusive, tem um texto dele que ele fala aqui, que eu acho bastante interessante. Eu vou pegar um pedacinho aqui, daqui a pouco eu leio, né? Mas a gente sabe disso, a gente está plenamente consciente de que
a APA, né, a Associação Americana de Psiquiatria, classifica a pedofilia como doença, está lá no Manual de Psiquiatria, né, Código 302.2, está na CID 65.4. Sempre que a gente fala, gente, a nossa abordagem da pedofilia não é como doença, vem aquela enxurrada de gente assim, nos comentários e fala, tá aqui, ó, a CID aqui, ó, tá aqui a classificação. Aí botam aquela definição enorme, né, da APA, né? O indivíduo com desejo sexual por criança por mais de 6 meses, a gente já sabe isso de cor e saltear. Mas não é esse o nosso debate. O nosso debate aqui é o debate com foco nas vítimas. Né? Qual que é o pensamento das vítimas sobre essas questões? Alguém perguntou para elas. Né? E quando uma vítima, ela sofre um abuso e ela relata esse abuso, né? Quem acredita nessa vítima? Porque nós temos hoje uma cultura que diz o seguinte, que, olha, tem o pedófilo que abusa, né, que aquele indivíduo que é abusador, mas ele não é pedófilo, ele é abusador, mas tem o pedófilo que nunca vai abusar. Então, assim, ele é pedófilo, mas ele não abusa. Tá? Como aferir isso? Eu queria saber qual é a aferição, como é que é feita a aferição disso? Né? Como que você consegue aferir a veracidade disso? Gente, não tem como. Tem que acreditar. Né? Tem que acreditar que isso existe, que existe um pedófilo que não abusa. O Thomas Szasz, ele fala sobre isso aqui, e ele fala que, eu vou ler um trecho das palavras dele, para não dizer que sou eu que estou dizendo. O nome do texto aqui é da revista Reason, uma matéria da revista Reason, publicada em 2006, chama-se Pecados dos Padres. Ele relata aqui ocorrências de abuso infantil na Igreja Católica, e ele faz uma análise disso como psiquiatra. E ele fala o seguinte, olha, a aceitação, vou pular aqui, acompanhando uma amostra de prisioneiros estaduais libertados em 1983, o Bureau of Justice Statistics, que é um órgão estatístico, né, americano, constatou que 52% dos estupradores e 48% de outros criminosos sexuais foram presos por um novo crime dentro de 3 anos, em comparação com 60% de todos os agressores violentos. As taxas de reincidência de crimes não violentos foram ainda maiores, 70% para roubo e 78% para roubo de carro, por exemplo. Esses números sugerem que os pedófilos resistem a seus impulsos com mais frequência do que os ladrões de carro. De qualquer forma, é impossível verificar empiricamente se um impulso é resistível. Só podemos dizer se ele foi de fato resistido. Mas isso não importa, porque o objetivo de uma alegação pseudomédica é desculpar o autor da responsabilidade moral e legal. Então, ele deixa muito claro aqui, você não tem como aferir empiricamente se o impulso foi resistido, não tem como saber. Né? Só você sabe se você resistiu àquele impulso. Então, eu acho extremamente difícil você acreditar quando o indivíduo fala, olha, eu não abuso, tá? Eu não abuso, tá? E deixar de acreditar numa pessoa que alega que foi abusada. Porque o custo de uma pessoa relatar um abuso é muito alto, gente. Recentemente, a gente viu homens falando sobre abuso. Os homens estão começando a abrir. O Marcelo Adnet, esses dias, foi violentamente atacado por relatar abuso na infância. Né? O Rony Von, um homem já bastante idoso, e ele falou que ele sofreu abuso. Aí falaram, mas por que você está falando disso agora, depois de todo esse tempo? Né? Ele falou, não, porque eu acho que é importante falar para que outras pessoas manifestem também, para que as vítimas possam se sentir mais seguras para falar. Né? O objetivo deles relatando esses abusos é isso. E quantas mulheres ficam mais velhas, no caso da Xuxa também, com mais de 50 anos, relatou abuso, porque falar de abuso sexual é muito difícil. É muito difícil você ir a uma delegacia e relatar que foi estuprada. As consequências disso são extremamente pesadas, a gente tem que entender que o ônus da prova cabe a quem acusa. Então, é muito complicado. Então, por que
as vítimas não falam, elas não mencionam que sofreram abuso, porque é muito difícil delas conseguirem alcançarem justiça, né? Então, quando uma pessoa relata abuso, normalmente o relato é confiável, né? Tem um estudo, a Natasha conhece esse estudo do governo espanhol, que fala que as falsas denúncias não chegam a 0,2%. Né? Nós temos todos esses documentos, a gente tem um estudo de mais de 800 páginas de 2016, em que o próprio governo espanhol afirma isso, olha, não chega a 0,2% as falsas denúncias. Então, quando as pessoas falam em falsas denúncias, a gente tem que buscar estatísticas. No Brasil, infelizmente, nós não temos estatísticas sobre esse levantamento de falsos, mas alguns países têm. Né? Estados Unidos, 2 a 3%. Né? Tem uma enciclopédia americana que traz essa estatística de 2 a 3% de falsas denúncias. Então, a gente acreditar que existe, não ter, assim, uma coisa efetivamente preventiva com relação à pedofilia e a gente não acreditar nas vítimas é um problema muito grave na nossa sociedade. Eu gostaria de passar para a Natasha, ver se ela quer fazer um acréscimo a isso, porque as nossas falas, elas vão se completando, né, Natasha? Sim, quando você trouxe esse dado, né, que a gente sabe muito bem do governo espanhol, de que somente acho que é 0,02%, é menos ainda, né? 0,02%. Exatamente, desculpa, 0,02%, isso mesmo. E aí a gente pensa no contexto político do nosso país, em que tem uma lei que, bom, basicamente está dando as crianças para os abusadores, porque as mães estão mentindo. Tem um conflito enorme aí entre os dados estatísticos e a realidade que essa lei está produzindo, porque a lei está produzindo uma realidade que é falsa, né? De que a maioria das mulheres mente sobre abuso, que o dado estatístico fornecido pela doutrina gardenista é de que 80% dos abusos denunciados nas áreas de família são falsos, né? Abusos são falsos. Quando, na verdade, 80% dos abusos acontecem dentro de casa, né? Esse é o real valor dessa estatística. Então, aí, se a gente tem estatisticamente, em pesquisa documentada científica, que apenas 0,02% das denúncias são falsas, e a gente tem uma lei que parte do princípio completamente oposto, como que a gente não vai pensar na pedofilia como um projeto político, né? Então, como que a gente não vai pensar que existem aí grupos de homens com participação também de mulheres, mas primeiramente homens, que têm, sim, a defesa da pedofilia, de pedófilos, de estupradores, como objetivo. Aí a gente precisa dar um passo além do que a gente geralmente dá e entender que isso é um mercado, né? Isso tudo é para proteger um mercado, que o estupro de criança é um mercado, que a prostituição infantil, a pornografia infantil, tudo isso é um mercado. E muitas vezes o cafetão, o que explora a criança, é o próprio pai. Então, quando se cria toda uma política em cima da defesa dessa figura paterna, que dentro de casa é o explorador sexual, a defesa disso tudo é um lobby de quem? Da cafetinagem. E a cafetinagem manda nesse país. Infelizmente, a gente precisa observar isso, né? Por que tantos pontos de exploração sexual infantil nas estradas? Por que tanta pornografia infantil? Por que as pessoas que vão presas são sempre o João da esquina? Não tem um poderoso, sabe? Um poderoso de verdade, ou o esquema todo. O que está acontecendo?
né? O que está acontecendo? Por que que essas pessoas que são politicamente, economicamente, assim, acima do João da esquina que é preso com material de pornografia infantil, que também tem que ser punido. Mas e os fortões do esquema, sabe? E os militares, sabe? E os políticos, senadores, deputados? Ou a gente vai achar que não tem político, deputado, senador, vereador envolvido em esquema de juiz, desembargador, sabe? Quem sabe ministro. Então, abrir os olhos para a pedofilia como um projeto político é abrir os olhos, né? Tirar o véu que às vezes a gente o desespero, né? Por desespero, a gente pensa, pô, eu vou atrás do ministro, eu vou atrás do deputado, eu vou atrás do senador ou da senadora, e eles vão ajudar. E talvez a gente esteja se metendo com o ninho das cobras. A gente não sabe, né? A gente nunca sabe com quem a gente está mexendo quando essas pessoas são poderosas. E eu acho que é um salto de qualidade a gente debater isso entre, principalmente, as mães que são vítimas da lei da alienação parental, ou mães que estejam à frente aí da proteção das suas crianças, porque, basicamente, enfim, para onde se busca, né, apoio, ajuda, se não legitimamente, né? A gente precisa, com certeza, envolver o Estado em tudo isso e chamar mesmo senadores, deputados, mas com os olhos muito abertos. Com os olhos muito abertos, porque se tudo isso está acontecendo, se essa lei foi aprovada, gente, como que pode uma lei ser aprovada com uma doutrina pedófila que a gente sabe que é? A gente sabe que a doutrina é pedófila. E por quê? Porque que os senadores, os deputados, as pessoas lá, os poderosos, os políticos, eles têm tanto medo de falar isso. Ou eles não querem que se fale isso. Eles não querem que se fale que a doutrina do Gardner é pedófila. Eles não gostam que se fale disso. A gente precisa fazer essa pergunta. Roda tanto, por que essa narrativa a narrativa das mães, né? É tão censurada das mães, das profissionais, como a doutora Ana Maria Incarelli, tão censurada quando a gente simplesmente fala a verdade. A gente só está falando a verdade. Doutrina gardanista é uma doutrina pedófila que se transformou em uma lei. E o que é isso se não política? Né, amiga? Exatamente. Só para complementar esse dado americano, quando você mencionou as falsas denúncias nas varas de família, né? Que as pessoas falam em falsa denúncia, né? Esse levantamento que foi feito nos Estados Unidos, 6% dos divórcios nos Estados Unidos tem denúncia de incesto. 6% dos divórcios. Então, assim, não é uma incidência grande de denúncia de incesto no contexto dos divórcios. Já é um número que é bem menor do que o que dizem por aí. Pois é. Porque aqui no Brasil estão falando que a maioria dos divórcios tem denúncia de abuso, e não é bem por aí, não, né? Desses 6%, só 2 a 3% são de denúncias falsas. Dados do governo americano, e a gente sabe que o americano gosta de estatística. A gente sabe que eles gostam. A gente tem postagem nas nossas páginas sobre isso, né? Vocês podem procurar nas nossas páginas, as postagens estão lá. As páginas parceiras todas replicaram esse dado foi colocado lá com referências. Tem o link da enciclopédia, enciclopédia de violência, da violência nos Estados Unidos. É muito interessante, essa enciclopédia está online. E só destacando aqui, né, o comentário da Júlia, é um mercado extremamente lucrativo, né, 97 bilhões de dólares anuais mundialmente, o mercado do abuso sexual infantil. E uma outra questão aqui também, tem uma indicação de livro aqui, né, da
Alaide Almeida, leiam Sociedade Silenciosa. Depois a gente vai dar umas indicações de livro aqui para vocês também. Então, esses dados que a gente pega, a gente procura dados, né, bastante fidedignos, e as pessoas pegam dados assim e colocam, olha, gente, é 80%, né? E eu fui ver esses 80% de denúncias falsas de onde vieram. Vieram do livro do Gardner. O Gardner fala isso. Né? Ele fala que 80% das... ele fala que a maioria das denúncias de abuso sexual infantil são verdadeiras. 95%, ele fala. As denúncias são verdadeiras. Né? Só que o problema não é que as denúncias sejam falsas ou verdadeiras, o problema é a atitude das pessoas diante dessas denúncias, né? Porque as pessoas são muito preconceituosas diante das relações sexuais entre adultos e crianças. Ele diz isso. Né? Isso está no livro dele, gente. O livro está online. O livro foi disponibilizado pela advogada Patrícia Alonso, está na página dela, no site dela, Alienação Parental Acadêmico, né? Está disponibilizado lá para quem quiser baixar o PDF. E está escrito lá, né? As pessoas falaram, vocês estão colocando coisa no livro do cara. Não, o livro está lá. E assim, ele não foi copiado, ele foi digitalizado. Né? O livro está digitalizado lá, no PDF, para quem quiser. E esse outro dado dos 80% de denúncias falsas em varas de família vem também do livro dele. Né? As pessoas não inventaram isso, né? Ele inventou lá para trás. Então, e uma outra observação que eu gostaria de fazer em relação ao Brasil, né? Quando a Nath fala da cultura da pedofilia no Brasil, do casamento infantil, a gente teve alteração na lei civil de casamento aqui no Brasil, né, que já proibia o casamento, o Brasil já proibia o casamento para menores de 16 anos. A única diferença é que tinha exceções, né, que era gravidez, que era sentença judicial, aí foi tirado isso e o casamento com menores de 16 anos foi absolutamente proibido no Brasil. Mas por que 16 anos? Por que não 18? Sendo que o critério da ONU para casamento infantil é 18 anos, né? O critério da ONU para casamento infantil é uma das pessoas, pelo menos uma das pessoas na relação marital, sendo menor de 18. Isso configura casamento infantil para a ONU. E por que o Brasil, que teve a oportunidade de colocar 18 anos na lei civil, não colocou, manteve os 16? Qual o motivo disso? É uma coisa para se pensar. Na época a gente cobrou bastante, né, Nath, esse posicionamento aí, e foi votada assim na lei. Então, por que a gente entende essas coisas como um projeto político, como um projeto de sociedade, né? O nosso país, ele foi fundado sobre o abuso sexual infantil, sobre o estupro das meninas indígenas, das meninas negras, principalmente quando a gente fala das meninas indígenas, né? Quando o Marquês de Pombal lá mandou incentivar o casamento entre nativos e brancos, né? Teve um motivo para isso, era questão de terras. Então, muitas meninas indígenas foram casadas aí com homens brancos para partilhar a terra, para que, se você pode conseguir a terra através do casamento, por que você vai entrar em guerra para conseguir a terra? Muito mais fácil casar. Não é muito mais fácil? Então, são questões culturais que as pessoas não se atentam para isso, que isso já é histórico, isso vem desde a colonização do nosso país. Né? Quando nós falamos, olha, gente, menina de 12 anos casada, por quê? Porque estava passando fome. Né? Tomaram o marido para ela, ou ela mesma se submeteu, teve que se submeter a uma situação de casamento ilegal, né? Ilegal, porque são uniões ilegais, né? Teve que se submeter a essa situação e alguém vem e fala, mas pelo menos agora ela vai ter 3 refeições por dia, né? O que é isso? Isso é uma naturalização da pedofilia, porque nós não estamos preocupados em reduzir as desigualdades sociais para que isso não aconteça, que também tem um contexto social, um contexto econômico aí. Esses debates não são feitos.
né? As pessoas estão debatendo castração química para pedófilo, as pessoas estão debatendo prisão, aumento de pena, mas nós não estamos debatendo a raiz dessas questões. Quais são as raízes dessas questões? Nós não estamos debatendo isso. Porque nós vivemos num país extremamente desigual, um país extremamente machista, né? Num país que tem leis que prejudicam mulheres e crianças, um país leis que confrontam com o ECA, confrontam com a Constituição Federal, e nós não estamos debatendo isso, gente. Então, quando nós falamos em cultura da pedofilia, nós estamos falando do casamento infantil, da naturalização do casamento infantil, nós estamos falando da menina de 12 anos que engravida e ela não consegue ter acesso a uma interrupção da gravidez na forma da lei, porque isso é um estupro, né? 12 anos é um estupro, não é uma relação sexual, é estupro de vulnerável, que está lá tipificado na lei menor de 14 anos, e essa menina não consegue ter acesso a uma política pública. A gente não consegue ter políticas públicas que mantenham as crianças na escola com efetividade, né? Não projeto, quando a gente fala de projeto, essa menina casada, ela vai à escola? Ela vai poder entrar depois no mercado de trabalho? Ela vai poder ser uma mulher, o que o pessoal costuma dizer, um termo que a gente não gosta muito, mas uma mulher empoderada, ela vai se empoderar de que forma? Ela vai poder se manter sozinha? Ela vai poder ter autonomia? Não. Ela vai passar a vida dependente de um homem preso dentro de casa e provavelmente sofrendo violência. Violência doméstica, violência sexual. Então, essas questões, não tem como você separar a pedofilia dessas questões. E por isso que nós falamos em projeto político, projeto de manutenção da mulher no lar, né? Projeto de aceitação da sexualidade precoce, da reprodução precoce. A mulher vai tendo filhos e filhos e filhos e filhos, desde muito cedo, né? Isso é uma sociedade que deu certo, né? Porque eu não me lembro quem é o sociólogo que diz isso, mas ele fala que a miséria no Brasil, ela não é uma consequência, ela é um projeto. E nesse ponto o Brasil dá muito certo. Infelizmente, essa é uma realidade que nós precisamos encarar de frente. E o feminismo precisa encarar essa realidade de frente. Então, não pautar pedofilia, não pautar o abuso sexual infantil, é uma lacuna enorme, é um absurdo. E o movimento feminista precisa e deve pautar essa temática. Porque isso afeta a nós mulheres desde que nós nascemos. Desde o berço. E talvez, inclusive, desde a barriga das nossas mães. A gente precisa olhar para a história, né, amiga? A gente precisa entender a história desse país, entender que continuamos ainda uma colônia de exploração sexual, né? E que a gente tem uma lei que legitima a violência sexual intrafamiliar, ela é só um reflexo disso, né? Desse contexto que a gente vive e que a gente foi, sim, dessensibilizada, né? Por que tanta gente vira a cara? Por que tanta gente não quer falar, né? Muita dessensibilização, a gente foi treinada a não olhar, né? As mulheres foram treinadas a não olhar, os homens foram treinados a não olhar, e e isso gera esse isolamento, né? Que quem enfrenta isso judicialmente sente na pele, né? É um isolamento muito perverso. Isso que você falou de que está na raiz, né? Você usou essa palavra. A gente precisa enxergar a raiz do problema, né? Porque é natural que a gente sinta vontade de punir os pedófilos, e que sinta raiva, que sinta ódio e tal. Mas é obviamente importante que a gente pense em políticas públicas, inclusive a questão penal, né? Porém, isso é muito limitante, né? Parece que é pouco ambicioso um projeto punitivista, né? Me parece pouco ambicioso, porque ainda está focado no abusador,
ainda é uma política focada no abusador, quando, na verdade, se a gente der prioridade para sobreviventes, a gente vai encontrar todas as soluções que a gente precisa, de fato, né? Porque isolar um estuprador de sua vítima é punitivismo para o estuprador, é segurança para a vítima. E não só para a vítima dele, mas para outras possíveis, porque um abusador de uma criança não abusa de uma só, né? Ele é um perigo para as crianças e ele não é considerado dessa forma, né? Ele não é considerado um estuprador de uma criança, ele não é entendido como um homem um perigoso, um perigo para a sociedade, porque a sociedade é quem, né? Quem é a sociedade? Quem é essa sociedade que é considerada pelos políticos, né? As mulheres que não são, muito menos as crianças. Então, os estupradores, eles não são um perigo para os outros homens, né? Mas as mulheres e as crianças não são consideradas parte da sociedade. Então, é isso que você falou, né, você falou uma parte da sua fala que você falou do punitivismo e tal, de criminalizar, é muito importante a gente entender isso, que enquanto a gente focar no estuprador e no punitivismo, a gente não vai encontrar um projeto político para a sobrevivência, a gente vai conseguir pensar num projeto político de punitivismo, mas que não vai ter o alcance necessário de dar assistência às vítimas. E quando a gente focar nas vítimas, parar de querer saber da saúde mental do abusador, sabe? Vamos focar nas vítimas aqui. E tudo que a gente pensar em fazer com o abusador parte da necessidade das vítimas, quem sabe aí a gente consiga dar um salto de qualidade na política, né? Porque, por enquanto, quem está sendo beneficiado tanto pela psiquiatria, quanto por tudo, né? Por todas as áreas envolvidas, não são sobreviventes. Tanto é que a gente, praticamente, como você mesma disse, quem quer saber o que pensa a sobrevivente, né? Porque, afinal, a sobrevivente é uma traumatizada que não consegue pensar por si, né? Oi, Alessandra, quer falar alguma coisa? Quero. Não, é bem interessante, assim, porque é difícil a pessoa se ver como vítima e quando ela se vê, ela tenta colocar isso para fora e é julgada, né? E acaba entrando na vergonha e segurando isso por muitos anos. Tu falou ali antes sobre o abuso, a Cláudia também falou, né, sobre artistas que agora vêm trazer os seus relatos de quando foram abusados na infância. E a questão é essa, né? Por que esperar tantos anos? Eu fui falar sobre o meu abuso, eu tinha 30 anos, né? E só que assim, quando tu é criança, tu não sabe que aquilo ali não podia acontecer, né? Na maioria dos casos, a pessoa que está fazendo isso contigo tem um grau de confiança contigo ou de ameaça, né? Que tu até sabe que tem alguma coisa errada, mas tu não sabe exatamente que tu está sendo vítima de pedofilia, que aquilo ali é um abuso sexual, que um adulto não poderia tocar dessa forma numa criança, né? Por isso que eu acho tão importante que esse nosso trabalho, que isso aconteça cada vez mais, né? E que a gente consiga chegar num ponto em que a sociedade realmente se envolva. Porque sim, cada um que chega para uma criança, às vezes crianças pequenas vêm reclamar só de um toque, e já correm com essa criança dali, dizendo, isso é mentira, não fala assim do teu pai, não fala assim do teu tio, não fala assim do teu professor, né? Ou faz de conta que não aconteceu, porque normalmente aquela família já está num ciclo de dependência em que precisaria muitos recursos para denunciar, essa mãe precisaria ter para onde ir, teria que ter uma proteção do Estado que a gente sabe que não tem, teria que ter um acolhimento e a gente sabe que não existe. Uma das coisas mais horríveis é entrar numa delegacia para fazer uma denúncia de abuso, né? Tu já começa sendo desacreditada naquele momento. Vocês falaram de pedofilia como projeto político e eu achei sensacional isso, porque para um projeto dar certo, precisa de muita colaboração, né? A gente está vivendo no país um projeto de necropolítica.
em que reclamam que o governo não faz nada. O governo não faz nada e não vai fazer, porque a gente sabe que eles têm interesse nessas mortes. Nós passamos de 90 mil mortes, eu não tenho informação aqui de quais são os últimos dados, mas a gente sabe que tem muita gente lucrando com essas mortes, né? Tem grandes empresas que estão com seus funcionários trabalhando em casa e estão economizando bastante em recursos, né, energia, água, luz, manutenção de prédio, e as pessoas estão tendo que trabalhar precariamente em casa sem ter toda aquela estrutura que tem dentro da sua local de trabalho. Mulheres tendo que dar conta de casa, trabalho, filho, escola sem serem professoras, né? Então, como é que esses projetos, como é que acontece isso e a população não faz nada, né? Exatamente porque uma boa parte da sociedade apoia, se sente inerte diante da situação, acha que o seu protesto não vai valer de nada, né? Que o seu reagir não vai valer de nada. Eu entendo, né, e agora o que vocês falaram reforça muito isso, que a pedofilia, ela é como se fosse um instrumento, né, para doutrinação para o capitalismo. Assim como a gente sabe que o estupro é uma arma de guerra, né, e a partir do momento em que foi entendido dessa forma, se intensificou muito, porque a gente sabe que há um período na história, né, em que o estupro começou a ser usado como arma de guerra, e isso acabou sendo seguido e foi levado para a sociedade, não existiam tantos casos assim, não é entendido dessa forma, né, a população não tinha essa concepção de que mulheres e crianças eram coisas, e então nós poderíamos ser usadas tanto para produzir para o mercado de trabalho, tanto para produzir filhos, quanto para produzir mão de obra gratuita em casa, né, trabalho doméstico é uma exploração gratuita, né, e o quanto a gente vê a paralisação da sociedade diante desse fato, a dificuldade de enxergar isso, né, tanto que eu imaginava, assim, que as pessoas, quem realmente está preocupado com a criança deveria estar acompanhando esse nosso debate hoje, né, porque para ter consciência de que não é só no caso de um adulto que se relacionando com uma criança de 3, 4, 5 anos, né? Quando tu acha, vai lá, que legal, o vizinho ali de 21, 22, 23 anos está de olho na minha menina aqui de 13, 14 anos, né? E às vezes tu não te importa muito com o futuro daquela filha, ou acha que um casamento é um futuro para alguém, e acaba empurrando essa criança para um relacionamento com uma pessoa adulta. Essa criança, como vocês falaram, acaba saindo da escola, né? A gente trazer esse assunto para o debate acaba tocando no íntimo, acredito, de muitas pessoas, porque sim, se a gente não consegue derrotar, se a gente não consegue parar a pedofilia, se não consegue parar com os abusos, é porque a sociedade ainda está apoiando esse tipo de coisa, a sociedade ainda está protegendo os pedófilos, né? Nós enfrentamos a gente conhece várias situações, até quando se fala em assédio sexual no trabalho, né, que é com adultos, ou assédio moral, às vezes tu vai levar uma queixa e tu fala assim, mas daí tu vai estragar a carreira daquela pessoa, né? E é assim quando a gente vê com denúncias de denunciar pedófilos, né? Mas o fulano, ou às vezes a fulana, mas a gente sabe que esse fulana é 2 a 3% de um montante enorme de pessoas que abusam de crianças aí. Vai estragar, ou é um professor, é um pastor, é uma pessoa conhecida na sociedade, tu vai estragar o futuro daquela pessoa. A gente vê que existem agora nos tribunais trabalhos de restauração para os agressores. E onde é que fica a vítima em tudo isso? Que pessoas estão construindo? Construindo pessoas que tiveram a sua dignidade destruída e que a partir de ali vão estar, qualquer pessoa com um pouquinho mais de poder sobre elas vai estar sob o controle. E assim tu consegue explorar essa criança, essas mulheres na sociedade, tu consegue explorar no mercado de trabalho, tu consegue explorar nas relações familiares. Então, as pessoas têm que enxergar que a questão do abuso é muito mais ampla e traz efeitos devastadores para a vida das pessoas, né? E que todo mundo, sim, é responsável. Aquela pessoa que viu e fez de conta que não viu, aquela pessoa que ouviu uma denúncia e ficou quieta, é responsável, sim. Vai ter que dormir com essa. Você é responsável pelo abuso, você é responsável por ter estragado a vida de uma pessoa. Vou passar para vocês, guria, para vocês concluírem, né? Mas a minha fala era nesse sentido.
Então, tem gente que não está gostando da live, né? Bom, uma coisa que você falou que eu achei interessante, essa questão da criança, né? Quando a criança vem e fala do abuso, e a criança é silenciada, né? O Gardner fala isso, né? Se a criança chegar para a mãe e disser que o pai abusou, ela tem que ameaçar bater na criança e dizer para a criança nunca mais dizer isso, né? É uma das facetas aí da tal da terapia da ameaça, né? Sobre essa questão, né, da mulher, né, a mulher do lar, né, a mulher que tem que ficar confinada em casa, como você falou, essa questão do capitalismo, né, você fazer um debate todo podado, né, todo seccionado da pedofilia, não dá para fazer, porque chega uma hora em que você vai se deparar com esses afunilamentos, com essas questões do capital, né, da mulher que não pode ter acesso ao mercado de trabalho, do sistema de produção de pornografia infantil intrafamiliar, que movimenta bilhões de dólares, tudo relacionado a dinheiro, a poder, né, a diminuição do alcance da mulher na sociedade, que já começa na infância, ao menino que é vítima de abuso e já cresce numa cultura de violência, né, uma cultura de homofobia, porque o menino não pode falar que foi abusado, porque senão ele vai ser apontado como homossexual, né? Isso é uma cultura homofóbica. Então ele silencia, ou se ele é abusado por uma mulher, ele tem que ser o macho, ele tem que gostar e tem que achar legal e bonito, porque senão a masculinidade dele também vai ser posta em xeque. Então, essa cultura, ela precisa mudar, essa mentalidade precisa mudar. Então, me desculpem se a gente aqui não veio dar CID de pedofilia, se a gente não veio dar o 302.2 da APA, se a gente não veio dar o 65.4 da OMS. Nos desculpem se a gente não veio fazer isso aqui. O nosso debate é uma outra abordagem, é o debate pelo viés das vítimas, e esse debate ofende muita gente mesmo. Então, para encerrar, eu vou só indicar umas 3 literaturas aqui. Eu quero indicar, ela está por aqui, né? Está aqui nos comentários, como sempre, a doutora Ana Maria Incarelli. Eu quero indicar o livro dela, Abuso Sexual, uma tatuagem na alma de meninos e meninos. De meninas e meninos, um livro importantíssimo. Está aqui, Orgulho, né? Autografado pela autora. Estou procurando a câmera aqui direito. Autografado, com dedicatória, tá? Gente, esse livro foi reeditado, foi ampliado. Doutora Ana, esse livro está, vocês encontram ele online para comprar, tá? Vale muito a pena ler esse livro, para conhecer um pouquinho do olhar de uma profissional da saúde mental sobre essa questão do abuso sexual. O livro do Dr. Thomas Szasz, que eu citei no começo, né, O Mito da Doença Mental, em que ele faz aqui um contraponto à psiquiatria, sendo ele próprio um psiquiatra, né, e coloca as observações dele também como médico sobre a questão das doenças mentais, em que ele fala aqui sobre a questão do que é comportamento e o que é doença. E vou deixar só mais uma indicação aqui, que é esse livro, Atentado à Verdade, do Jeffrey Moussaieff Mason, que é um psicanalista que ele conta como foi que o Freud abandonou a teoria da sedução. A teoria da sedução é aquela teoria em que o Freud chegou à conclusão de que as doenças, as psicoses, elas eram causadas, as doenças psiquiátricas, muitas delas eram causadas pelo abuso sexual infantil. Então, ele fez uma pesquisa, se baseou em cartas escritas pelo próprio Freud. É um livro bastante interessante. Vou deixar com vocês essas indicações. Só mais um livro, né? De uma feminista histórica, Maria Lacerda de Moura. Não dá para ler aqui, acho que o título não dá, mas chama-se A Mulher é uma Degenerada. Na verdade, essa é uma pergunta, tá? A mulher é uma degenerada? É um livro da década de 30, em que a Maria Lacerda de Moura já fazia um debate muito avançado sobre a condição da mulher na sociedade. Inclusive, ela trata também da questão do abuso sexual infantil. Fica aqui as indicações.
tá? Eu agradeço muito aí o Coletivo Voz Materna por essa oportunidade, por ouvir a gente. Nós somos, no meio desse debate todo, nós somos apenas mulheres, né? E que a gente está lutando para que a voz das mulheres e a voz das vítimas e sobreviventes seja ouvida, e também a voz das crianças, porque as crianças importam e a fala delas importa. Muito Pra bem, finalizar aqui, obrigada, Cláudia. Natasha, tu quer falar alguma coisa para gente? quero agradecer novamente o Coletivo Voz Materna por ter convidado a gente para falar sobre pedofilia como projeto político. Estamos desagradando algumas pessoas, mas é para isso que a gente viu mesmo, porque a voz das sobreviventes, quando a gente coloca publicamente essa voz, ela realmente desagrada uma parcela da população. Não estamos aqui para buscar a aprovação de ninguém, né, mas sim a proteção das sobreviventes. E queria contar tudo que estiver aqui a seguir o meu perfil no Instagram, @BrasilContraSap. Eu estou fazendo uma análise da literatura do Gardner, disponibilizando essa análise no meu destaque /Gardner. Quem tiver interesse em acompanhar essa análise, é só seguir lá o meu perfil no Instagram e acompanhando os stories, ou quem puder ficar acompanhando os stories, toda a análise que eu faço do Gardner, eu coloco no /Gardner, já estou na segunda etapa. Eu fiz uma primeira etapa já do livro, o livro que eu estou analisando é Verdadeiras e Falsas Acusações de Abuso Sexual Infantil. Eu fiz a primeira etapa da análise e agora estou na segunda etapa. Quem quiser a etapa da análise, pode me chamar no privado, que eu fiz uma pasta no Google Drive e posso mandar o link para quem tiver interesse, tá bom? É isso mesmo, obrigada a todo mundo aqui que assistiu, obrigada, Alessandra, obrigada, Cibele, obrigada, Clau, novamente aí pelo papo. Um beijo para todo mundo. Então, gurias, eu que agradeço a presença de vocês, né? Como a Cláudia falou ali, a gente não está agradando muito e a gente não está aqui para agradar, a gente não veio fazer show, né? A gente veio para trazer informação e vai continuar trazendo informação, né? E eu queria dizer que isso não é a gente não está lançando uma caça às bruxas, aos estupradores, aos pedófilos, né? Um dado importante de trazer é que a maior parte das pessoas que abusam dos pedófilos não tem essa noção, essa consciência de que aquilo não poderia ser feito, porque a gente tem uma cultura do estupro que diz que os homens, né, na sua maioria, têm direito sobre os nossos corpos, têm direito sobre os corpos das crianças. Né? O que a gente vem a trazer informação e alertar e mudar, né, essa concepção, porque não é... As pessoas vão dizer que a gente está sendo moralista, mas a gente precisa saber de onde vem essa explicação de dizer que é correto tu sentir tesão no corpo de uma criança, né, de tu querer exercer o poder sobre essa criança pelo caminho sexual, né? A gente tem que, a gente conversa com as vítimas, a gente conversa com as pessoas, mas é preciso também que as pessoas tenham essa consciência, né, que os homens, que os abusadores, que as mulheres que abusam, que são na minoria, que os coleguinhas da escola que abusam dos seus colegas, né? A gente vê que nessa idade, assim, de 12 a 14, 16 anos, a gente ouve relatos dos meninos que são abusados pelos seus próprios colegas. A gente tem que destruir essa cultura, porque isso não é aceitável, né? Não é uma brincadeira, tu não pode destruir a vida de uma pessoa dessa forma. Né? A gente tem que trazer essa informação, levar para as famílias que não aceitem isso, que eduquem seus meninos e suas meninas de uma forma diferente, para entender que uma criança, ela é criança de acordo com o ECA até os 12 anos, e depois disso adolescente, mas é um período muito curto da vida, ela tem um resto da vida para ter todas as suas experiências, né, para ser uma adulta. Então, vamos cuidar das nossas crianças, vamos cuidar da infância das nossas crianças, vamos
criar adultos saudáveis para que esse ciclo não se repita. A gente sabe que a gente provavelmente vai morrer e não vai ter conseguido isso, mas a gente consegue deixar sementinhas para que essa ideia se expanda e que nós possamos ter próximas gerações mais saudáveis, de pessoas melhores, de pessoas que entendam melhor as relações interpessoais, que não sejam cruéis umas com as outras, que não hajam a partir do poder e da dominação, né, que nós não sejamos usadas como matéria-prima do capitalismo, né, entre outras coisas, assim, que essa live poderia se aprofundar muito, né. Agradeço de coração para vocês, gurias, eu continuo acompanhando vocês nas páginas, acompanho todo o trabalho que vocês fazem, e eu quero convidar que, assim como vocês, as pessoas que seguem Voz Materna também sigam o Feministas Antipedofilia, sigam a Natasha do Brasil Contra a SAP no Instagram, eu acho que é só Instagram, né, Natasha? Só. E quero dizer para vocês que amanhã de manhã a gente está aqui de novo, né, às 10 horas da manhã, a gente vai receber a Sônia Vaccaro e a Cláudia Luna, da OAB São Paulo, para falar da Lei de Alienação Parental como violência de gênero, um olhar nas práticas judiciais no Brasil e na Espanha. Então, a gente vai continuar por aqui. Quem se sente incomodado, talvez tivesse que, né, a gente convida a entrar, a assistir, a tentar pensar de uma forma diferente, né, porque o nosso objetivo aqui é que uma sociedade nova, né, seja criada, que a gente tenha pessoas melhores. Né? Obrigada a todas e todas, obrigado mais uma vez, meninas, e boa noite, Cibele, um abraço, beijo. Boa noite, gente.